Olá, eu sou Maurício Quino e este é o podcast da Gayblog, seu canal de entretenimento e empoderamento. Neste episódio vamos falar sobre representatividade trans e travesti na cultura e na literatura. Onde meu corpo travesti não consegue chegar, meu livro consegue, e esse livro consegue abrindo portas, abrandando preconceitos, deixando as pessoas mais predispostas ao diálogo, atiçando curiosidades a respeito dessa cultura que eu carrego, dessa comunidade da qual eu faço parte, né? Então, acho que o livro ele tem um papel, sim, essencial. A gente não pode... Assim, isso, existem papéis essenciais na nossa sociedade, né? O futebol tem um papel, a gente não pode abandonar o futebol, né? A política institucional, a gente pode... política é tudo corrupto. Se a gente abrir mão da política institucional, a gente está perdido. A convidada deste episódio é escritora, professora, ativista feminista e também doutora em teoria literária pela Unicamp. Sua tese versou sobre as indeterminações de sentido na obra Ulisses, de James Joyce. Ela se tornou a primeira mulher trans a defender uma tese na Universidade de Campinas usando o nome social. Na arte de escrever, ela se destacou com um blog onde relatava suas experiências como prostituta e que depois virou o livro E Se Eu Fosse Puta, publicado pela editora N-1. É autora também de NECA, editora O Sexo da Palavra, e do capítulo Destino Amargo, do livro Vidas Trans, A Coragem de Existir, da Astral Cultural. Ela é também colunista de futebol no portal UOL, faz parte da torcida organizada LGBTQIAP+, do Palmeiras e atualmente é coordenadora do Museu da Diversidade Sexual em São Paulo. A nossa convidada deste episódio é a Mara Moira. Gayblog, entretenimento e empoderamento. Olá, Mara, muitíssimo obrigado pela sua presença, um prazer tê-la aqui conosco. Feliz de estar aqui também, muito obrigada pelo convite. Acho que a gente vai poder conversar um pouco sobre literatura, sobre as suas intersecções com outros campos da minha vida. É sempre uma alegria poder falar sobre isso, então agradeço novamente o convite. Para começar a nossa entrevista, gostaria que você falasse o seu pronome e nos contasse como surgiu o nome Mara Moira. Uso pronomes femininos, mas e me identifico como travesti. Gosto da palavra travesti porque ela é mais ambígua, ela é mais desafiadora, ela cabe menos nas normas e nas expectativas de gênero. É uma identidade que borra um pouco as nossas certezas, né? Então ela me agrada bastante nesse sentido, sem contar que é a identidade através da qual começa o movimento organizado no Brasil, né? Então a gente muitas vezes hoje tenta colocar tudo como trans, mas começa com um movimento de travestis nos anos 90. É pela palavra travesti que essa comunidade se dá a conhecer aqui no Brasil, nos anos 50, 60, né? Durante o período militar lá da ditadura. Então essa palavra ela é muito importante, eu gosto de recuperá-la e reforçá-la sempre que possível, né? Então, mais pronomes femininos e o nome, né? A Mara Moira. Eu sou uma figura cresci lendo, a literatura sempre teve um papel muito grande na minha vida e eu lembro uma vez, o nome inclusive me conecta com outras tantas coisas da minha vida, né? Então, eu estava lendo a edição que tinha recém sido lançada pela editora 34, feita pelo Trajano Vieira, que é o professor de grego da Unicamp, um dos seguidores mais ferrenhos dos irmãos Campos, né? Uma figura ali que aprendeu com eles a coisa da tradução, da escrita, uma escrita radical, né? E aplica isso de uma forma muito emblemática nas suas traduções de literatura grega clássica. Né? E aí ele traduziu a Odisseia e em determinado momento do livro ele fala que o Odisseu sofre a Moira Mara de ver-se desterrado de Ítaca, longe do abraço dos seus, alguma coisa assim. Eu lembro de vagamente, assim, eu preciso parar um dia para encontrar essa citação específica, mas ele fala alguma coisa, a Moira Amara, e eu fiquei apaixonada, né, com essa expressão, porque remete um pouco ao meu sobrenome, Moreira, e remete ao nome que meus pais tinham me dado, Omar, e que eu odiava esse nome a vida inteira, e comecei a gostar quando eu comecei a brincar com ele, né? Então Omar virou o Moromar, virou Amar Omar, e Amar Omar virou Amara Moira, parece que num movimento natural, assim, né? E aí quando eu vi essa expressão, ela colou em mim. Nome é uma coisa que a gente não escolhe, né? Mesmo quando a gente, mesmo da perspectiva trans, que a gente muda de nome
ele segue escolhendo a gente, né? E esse olhou pra mim e falou, vai ser eu. E aí esse nome colou em mim. Eu até tentei outros, tentei ser Melissa, Fernanda, né? Mas foi a Mara Moira que colou e eu uma hora aceitei e falei, não, é isso mesmo, esse é o nome que foi me dado. E aí eu gosto da palavra, porque ela originalmente significa justamente Moira. As Moiras eram as tecelãs, o destino, né? Na Grécia Antiga. E Moira é o destino, né? Então Amara, uma palavra um pouco mais rara para amarga, né? Destino amargo. Só que destino amargo parece uma coisa sombria, terrível, né? Só que é simplesmente reflexo do quanto a gente não aprecia muito o amargor, né? O amargor parece um gosto ruim, sendo que é um gosto possível. O que é e como é ser uma escritora travesti feminista no Brasil hoje? Esse é um momento de grande visibilidade para essa produção. Se você me perguntasse 10 anos atrás, eu diria que ninguém ia querer ler o que eu estava escrevendo, né? E 10 anos atrás, quando eu começo a minha transição, então eu não imaginava que chegaríamos nesse ponto. Hoje, eu sinto que há uma predisposição para ler essas produções, essas obras. Às vezes uma predisposição até injustificada, assim, sabe? Eu tava vindo pra cá, eu parei numa lojinha, um rapaz me reconheceu e ficou falando lá pras vendedoras, essa é uma das maiores escritoras brasileiras. Calma, calma, porque eu acabei de chegar aqui no parquinho, sabe? Tem poucos anos de casa, tem poucos livros publicados, espera... Porque a gente não pode se acomodar, né? Eu acho que esse momento, né? Não leiam autoras trans, autores trans, leiam pessoas negras, leiam mulheres, leiam LGBTs, não? E temos que ler mesmo, mas eu sinto que há uma pressa em querer dizer que toda a literatura que não foi escrita por essas figuras, por esses grupos minorizados, marginalizados, oprimidos, é uma literatura ruim, né? Eu vejo muitas vezes alunos querendo descartar Fernando Pessoa porque ele era machista, né? E querendo abrir mão de um monte de gente por conta de não reproduzir o padrão de comportamento que hoje a gente considera o ideal. E eu acho que essas pessoas têm que ser discutido, né, os seus posicionamentos políticos, sobretudo quando eles se refletem na obra, mas a obra é mais do que isso, assim, a gente tem muito a aprender com o Fernando Pessoa e às vezes eu sinto que eu não quero ler mais nenhum homem europeu, eu quero ler só mulheres, e aí caramba, mas a gente vai deixar de fora muita coisa importante, sabe? Queira ou não queira, a gente foi construída com base nessa literatura, né? E aí parece que a gente está abrindo mão dessas obras, né? E eu acho que assim, a gente tem que visibilizar a produção de autoras dissidentes, de autoras que rompem com a norma, mas a gente não pode abrir mão dessa literatura hegemônica. A gente tem que pautar como é que essa literatura vai significar, né? Como é que ela vai ser lida, como é que ela vai circular, e para isso a gente tem que ler, e a gente tem que produzir leituras sobre essas obras. A gente tem que ler Camões, a gente tem que ler Dante, né? A gente tem que ler Euclides da Cunha, né? E produzir saberes sobre essas obras. A gente tem que de alguma forma ser protagonista na construção do sentido que essas obras emanam hoje em dia, né, para o nosso tempo. Eu sinto que é um erro a gente simplesmente querer visibilizar novas figuras e abrir mão de todo esse passado que foi construído, né? A gente pode ir atrás de figuras que foram apagadas no passado, figuras trans, figuras negras, figuras LGBTs, mulheres, né, figuras fora do eixo Rio-São Paulo, mas a gente não pode abrir mão dessa literatura hegemônica que nos formou, né, e que tá aí, sabe? Você acha que a Academia Brasileira de Letras está preparada para a primeira mulher travesti autora? Não que isso represente, mas pelo simbolismo de ocupação do território, né? Você acha que os imortais, os les imortais estão preparados ou ainda não? Eu não tenho nenhuma vontade de ser imortal da Academia Brasileira de Letras. Eu tenho vontade de ser da Academia Campineira de Letras. Mas só pela zoeira. Existe mesmo. Existe. Tem duas em Campinas. É a Campineira de Letras e a Campinense de Letras e Artes. E uma delas tem uma coluna grega, assim, tipo um prédio super brega, inspirado na Arcada. Nossa, esse é um negócio terrível. E aí tem lá, e eu sempre passava na frente e falava, um dia eu vou ser uma imortal dessa academia. Mas eu
falar só de zoeira, assim. Mas é porque eu quero ser imortal de Campinas, porque é uma cidade que tem uma fama LGBT, você conhece essa fama? Sim, sim. A fama de Campinas. Era o ônibus, né? Foi pra Baixada, tinha uma história dessa, né? Tem um monte de histórias. Pelotas e Campinas rivalizavam como as cidades que têm a fama LGBT mais forte do país, né? Pelotas atualmente é mais forte. Mas Campinas, né, eu tenho uma revista pornográfica dos anos 80, final dos anos 80, que tinha uma sessão de piadas, e falava assim, aí a sessão de piadas tinha uma piada que era assim, qual que é a forma mais fácil de cometer suicídio fazendo uma transfusão de sangue com campineiros. Nesse nível. Na sessão de piadas, história da sessão de piadas, sabe? E aí, então, ou seja, já houve um momento em que a fama foi muito forte e foi se perdendo um pouquinho, mas é uma cidade que tem essa fama, que acha que todo o Brasil sabe dessa fama, e atualmente não é tanto o Brasil assim que sabe disso, nem lembra mais, e tem vergonha dessa fama. Então eu quero reforçar essa fama sendo a maior escritora dessa porcaria de cidade, né? Então, eu não tenho nenhuma pretensão de ser imortal da brasileira, mas de Campinas eu quero que tenha uma estátua minha lá, e reforce a ideia de que essa é uma terra de travestis, é uma terra de LGBTs. No episódio anterior, a gente pediu pro nosso convidado deixar uma pergunta para você. Tá. Vamos ouvir o que o Pedro Ambra quis saber. Amara, qual é o papel da literatura na transformação social? Essa pergunta me persegue. Eu tenho questões com a literatura. Eu não gosto, mas ao mesmo tempo eu gosto. Eu acho, às vezes, ela super libertadora, mas às vezes eu acho ela completamente inútil. Então eu queria ouvir. Amara, me diz, dá pra gente usar literatura para transformar o mundo e como? Dá pra gente usar a literatura para mudar o mundo? Olha só, que doideira, né? Essa pergunta também, ela é muito interessante, né? Porque a gente às vezes tem uma noção bonitinha, né? De que ler é bom, né? E todo mundo tem que ler o máximo possível, né? E a gente perde de vista que a literatura tem as suas perversidades também, né? A literatura, ela, ao mesmo tempo que ela pode ser uma ferramenta poderosa de ruptura com preconceitos, né, com práticas discriminatórias, ela pode nos ajudar a perceber o outro por um olhar mais empático, ela também é um dos carros-chefe de reprodução dos discursos discriminatórios, discursos de ódio. Então, a literatura brasileira é uma literatura eminentemente branca, e por branca quero dizer racista, né? Então, é uma literatura que faz muita questão de visibilizar a pessoa negra, e chamá-la por negro, negra, preto, Monteiro preta. Lobato, né? Não, mais do que isso, sabe? Eu nem tô pensando no Monteiro, tô pensando no Guimarães Rosa. Guimarães Rosa tem um conto muito estranho, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, né, que é um dos contos famosinhos dele, assim, do Sagarana. E esse conto é muito estranho, porque a gente vai ter o quê? Né? Vai ter um narrador, o Augusto Matraga é uma figura perversa, terrível, odienta, todo mundo odeia esse imbecil. Aí ele é um jagunço poderoso, assim, autoritário. Um dia ele acaba se lascando, é abandonado por todo mundo, deixado quase morto, cai de um barranco, quase morre, e é resgatado por um casal que o pega, ajuda ele a se recuperar, e ele fica grato a esse casal, né, e vai tentar, e aí começa a trabalhar para bancar esse casal, né, vira um trabalhador, ele muda da água pro vinho, né. Só que aí qual que é a questão? Toda vez que o narrador vai se referir a esse casal, vai falar o preto, a preta, né, não tem nome, eles não têm nome. Quando o personagem, o Augusto Matraga, vai se referir a eles, vai chamá-los pelos seus nomes. Sempre pelos seus nomes. Então, existe um descompasso muito grande entre o personagem, que tem uma relação afetuosa com eles, e vai chamá-los pelos seus nomes, e vai ter esse narrador que parece que é um narrador racista, sabe? Eu não sei exatamente qual que é o rolê ali que o Guimarães... Não sei se é proposital isso, né? Porque é tão escancarado, escrachado, né? E eu tô falando Guimarães, mas assim, o Jorge Amado, né, um bilhão de outros autores, Érico Veríssimo, todo mundo, assim, os grandes escritores brasileiros fazem questão de o tempo inteiro. Você vai falar de um homem branco, você vai falar o homem, o moço, o rapaz, né? Você vai falar de um homem negro, é o negro, a negra, né? Então, ou seja, a literatura brasileira é uma literatura que ela reproduz racismo nos mínimos detalhes
ao longo de toda ela, sabe? Então, é uma literatura que tem muito pouca consciência disso, né? Então se torna um elemento de reprodução dessa lógica racista, né? De naturalização dessas práticas e tudo, né? Assim como do sexismo, né? Os corpos padrão, né? A gordofobia, a LGBTfobia, né? Então a gente vai ter a literatura como um espaço de exercício de reafirmação desses discursos discriminatórios. Mas a literatura pode ser também o que rompe com isso, né? O que nos permite vislumbrar um outro mundo, né? E aí, às vezes, a gente vai, inclusive, utilizar de uma linguagem discriminatória para deixar que esse outro mundo seja entrevisto. Um caso, por exemplo, é o Bom Crioulo. O Adolfo Caminha, 1895. Esse é considerado um dos primeiros livros no Ocidente a ter um protagonista homossexual. Esse livro é muito fora da casinha, ainda fora do esperado, né? E aí o que a gente vai ter nesse livro, né? A gente vai ter lá um narrador que vai dizer, não, eles cometeram pecado contra a natureza, o crime contra a natureza, fizeram a pior coisa que se pode fazer, uma perversão, uma doença, cederam ao vício, né? Mas ele vai descrever nos mínimos detalhes como um homem se apaixona por outro homem do nada, sem ter nenhum tipo de vício, predisposição, hereditariedade que justifique isso. Simplesmente ele estava de boa na vida dele, não tinha interesse em mulheres, não tinha interesse em homens, não tinha interesse em ninguém, só vivia a vida dele, né? O Amaro, né? E de repente ele se depara com Aleixo, esse jovenzinho, com seus olhos claros, e fica apaixonado por ele e do nada, então faz de tudo para conquistar esse rapaz. Então a gente vai ter uma relação ali de um adolescente branco com esse adulto negro, né? Uma relação atravessada de questões de poder, né? De questões de racismo, de questões de LGBTfobia. Então me parece assim que tem essa aparência de um romance patologizante na superfície, mas usa a linguagem da patologia para permitir que a gente veja um outro mundo. Então, tanto que esse livro vai ficar abandonado. Por mais que ele tenha essa linguagem patologizante, ele vai ser entendido como uma afronta, né? E vai ser escondido até que a tradução para o inglês faça com que a gente se dê conta do papel fundamental que esse livro tem na história do Ocidente. Então, a literatura nos permite isso. Onde meu corpo travesti não consegue chegar, meu livro consegue, e esse livro consegue ir abrindo portas, abrandando preconceitos, deixando as pessoas mais predispostas ao diálogo, atiçando curiosidades a respeito dessa cultura que eu carrego, dessa comunidade da qual eu faço parte, né? Então, acho que o livro ele tem um papel, sim, essencial. A gente não pode... Assim, isso, existem papéis essenciais na nossa sociedade, né? O futebol tem um papel, a gente não pode abandonar o futebol, né? A política institucional, a gente pode, política é tudo corrupto. Se a gente abrir mão da política institucional, a gente está perdido. Amara, depois de toda essa sua trajetória, livros, palestras, entrevistas, você se vê e assume esse seu papel de representatividade trans travesti no campo cultural? Então, eu assumi recentemente, né, como coordenadora de exposições e programação cultural no Museu da Diversidade Sexual. E era um sonho poder trabalhar nessa instituição. Assim, era uma instituição pequenininha que eu vi nascer, eu vi surgir. Eu passava no Metrô República e entrava, dava uma olhada nas exposições. Era sempre uma coisa muito... Mas era uma coisa piquititica, né? E agora esse museu, ele cresceu, ele foi expandido, ele agora tem um tamanho 5 vezes maior do que tinha antes. E ele está às vésperas da reabertura, né? A gente está tentando organizar para a reabertura acontecer agora junto com a parada LGBT ali em junho. Né? Começo de junho, final de maio, talvez, se possível. E aí era um sonho antigo, trabalhar um dia nessa instituição, mas eu imaginava que ia ser um sonho pro final da vida, assim, quando tivesse as coisas mais organizadas. E aí veio a possibilidade de antecipar e tentar viver agora, então eu falei, vamos lá descobrir qual é que é, né? Mas, então eu tô muito empolgada nesse começo, a gente tá enfrentando dificuldades, cortes de orçamento, né? Então o museu fechado, então com o museu fechado é difícil até de negociar, né? Como é que a gente aumenta o orçamento e tudo mais, mas a grande questão é que eu tô muito empolgada com a possibilidade de visibilizar debates novos, né? Trazer esse nome do museu, Museu da Diversidade Sexual. Eu quero que ele realmente implique
que uma diversidade, sabe? Então tem alguns debates que esse museu ainda não soube fazer muito bem, né? Que ainda tem um pouco de receio de fazer o debate do trabalho sexual, por exemplo. O trabalho sexual tem que estar ali na ordem do dia do Museu da Diversidade Sexual, né? E para além da questão LGBT, inclusive, assim, né? Eu acho que é isso, mas sobretudo pela questão LGBT, porque o trabalho sexual é algo que atravessa a nossa história nesse país, nessa sociedade, né? Então, os primeiros registros de travestis que a gente vai ter estão muito atrelados ao trabalho sexual aqui em São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, coisas de 100 anos atrás, 150 anos atrás. Foi através desse trabalho que a gente foi conseguindo construir o nosso direito de existir, foi viabilizando nossa existência, com esse dinheiro que a gente foi viabilizando nossa existência, né, diante de um Estado que queria a gente morta, que queria que a gente desaparecesse, que criou leis discriminatórias que permitiam a nossa prisão arbitrária, inconstitucional, que tratava isso com naturalidade num contexto em que ninguém se compadecia das nossas dores. Então, de alguma forma, essas violências cometidas contra nós eram recebidas com indiferença por outros grupos, mesmo LGBs, assim, sabe? E, na sua opinião, o que falta na esfera pública para que se desenvolvam mais e mais oportunidades para pessoas trans e LGBTQIAP+, e nossas interseccionalidades no campo da cultura? Então, acho que... Então, aí um dos motivos de eu gostar muito de estar no museu é justamente de poder ser uma articuladora, né, nesse processo de criação de uma nova memória, né, de uma outra história do Brasil a partir da perspectiva LGBTI+. Né, acho que esse é um dos nossos papéis, dos nossos desafios também, né, a gente poder criar uma outra história para o Brasil com outros referenciais, com outros nomes, com outros símbolos, né? E aí a gente poder ter Tibira, poder ter Chica Manicongo, poder Felipa de Souza, que foram as primeiras figuras atacadas, né, as primeiras grandes figuras notórias, assim, atacadas, né, pela moralidade cristã europeia, né, ali através da Inquisição, através da colonização, né? Então Felipa de Souza foi a primeira lésbica condenada em Salvador em 1592, ela passou o rodo na mulherada em Salvador naquele momento ali, foi denunciada para a Santa Inquisição e foi punida. A Chica Manicongo foi denunciada por vestir roupas consideradas femininas em Angola e Congo. Nem eram roupas que aqui percebiam que eram femininas, eram roupas que lá eram tidas como femininas, e dos gimbandas ou quimbandas, que era a palavra na época traduzida por sodomita paciente passivo nosso, né? E então a Chica Manicongo está sendo denunciada por vestir essas roupas, né? E aí olha só a roupa como uma questão importantíssima, né? Mas uma roupa que só quem era do meio catava, só quem era do rolê, sabe? Então tinha um código já de vestimenta para identificar, né? E aí ela entra pra história como a primeira travesti de que a gente tem registro, né? Então uma pessoa escravizada, né, que vive em Salvador e vai ser denunciada nessa primeira vinda da Inquisição, né, 1591, e aí se torna então um símbolo de uma cultura, né? E Tibira é uma história muito louca. Tibira é uma palavra do tupi antigo que era também traduzida por sodomita paciente pela Inquisição. E aí tem uma figura no Maranhão de ocupação francesa que vai ser amarrada na boca de um canhão e vão dar um disparo fatal e despedaçar esse corpo ao meio para purgar na terra dos crimes de sodomia cometidos por esse indivíduo, né, que não tem nome. E aí um pesquisador contemporâneo, Luiz Motti, resgata essa história e propõe o nome de Tibira para esse nome, né, um nome que marcava justamente a dissidência dentro da cultura tupinambá, né? Então propõe Tibira como nome desse indivíduo, aí esse indivíduo passa a ser conhecido como Tibira do Maranhão, né? Mas é isso, né? Mostra como é que foi esse processo de implementação da LGBTfobia nesse território, né? E aí a gente poder falar sobre isso, poder ter uma noção clara de quem foram essas figuras, né? Poder elencar quais são essas figuras que a gente quer colocar como mártires, né? Símbolo da luta pelo nosso direito de existir, né, contar a história desse país por um outro prisma, visibilizando o fato de que estava na raiz do projeto colonial a erradicação da sodomia. A LGBTfobia, então, fez parte desde o começo do processo colonizador, né?
Da poesia concreta, como te fisgaram? Como os irmãos Campos fisgaram a Mara Moira na poesia visual, poesia concreta, intersemiótica? Nossa, eu amo... Foi a minha porta de entrada, né? Poesia concreta é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Você entra ali, né? E eu lembro que estava no começo da minha graduação de letras, né? E aí já tinha lido o ABC da literatura do Ezra Pound. E o Ezra Pound fala, inclusive, né, que para você desenvolver a sua capacidade como escrita, traduzir pode ser importante. Então, pega um poema que é grande em outro idioma e tenta mantê-lo grande no seu idioma, né? Isso é um exercício poderoso, assim. Então comecei a brincar de traduzir desde do começo da graduação, mesmo dominando precariamente outros idiomas. Eu traduzi uns epigramas do Marcial, traduzi uns trechos da Divina Comédia, poemas do Lord Byron, né? Então eu ia brincando assim de traduzir poemas que me interessavam, que me encantavam, tentava trazer esse encantamento para dentro do português. Hoje eu olho para essas coisas, parecem meio bestas, assim, né? Mas na época eu achava que eram demais, assim, muito interessantes. Alguns até que eram interessantes, ficaram interessantes. Mas boa parte desses exercícios deixaram a desejar, assim, né? Um que eu gosto muito é o começo do Macbeth, que eu comecei a traduzir, que eu espero um dia traduzir, porque eu não acho que o Macbeth foi devidamente traduzido em português. Não tem nenhuma tradução. O Bandeira o traduziu, mas o Bandeira traduziu e não levou a sério. Parece que ele quis se preocupar mais com a questão do enredo, da historinha, mas deixou a complexidade da poesia do Shakespeare de lado, né? E eu quero muito poder resgatar isso, né? Produzir um Shakespeare, né? E tem a ver com os campos. Os campos vão propor que a poesia concreta, ela se divida em 3 linhas de frente, assim, né? Linhas de ação. A poesia original que eles propunham lá, verbo e voco visual, que eu amava, também muito divertido. Hoje eu gosto menos, né? A poesia traduzida, então tradução como um campo de inventividade e de experimentação. Você trazer para o seu idioma experimentos que foram pensados para outros idiomas. Então, isso como um dos pontos centrais dessa produção. A transcriação, né? A partir de uma proposta de tradução que não deixa a desejar a poesia original, assim. Então, ou seja, ela é tão radical quanto a poesia dita original. É tão radical a ponto de muitas vezes ameaçar o original de parecer uma tradução da tradução, sabe? Então, eu amo. Eles eram muito, um tanto narcisistas, assim, egocêntricos, mas é muito divertido. E a questão da crítica, né? Então o poeta também tem que saber ser crítico, né? Tanto no que ele seleciona como influências, mas também na hora de escrever sobre literatura, inventar novos olhares sobre literatura. Então exercitar essas 3 esferas da vida, a produção autoral, a produção como tradutor e a produção como crítico, isso desde o começo da graduação me encantou, e então fui tentando exercitar esses 3 campos da minha... Mas parece que assim, eu estava sempre exercitando, estava sempre treinando, afiando a minha escrita, mas só com a minha transição eu encontro o meu tema e o meu propósito maior a partir da literatura, né? Então eu quero trazer, né, a questão trans, travesti para o centro da minha produção literária, e espero que chegue num ponto em que que as pessoas leiam, os leitores leiam, e eles não sintam, a Mara só escreve de travesti. Não, é todo um universo que é criado a partir da travestilidade. Assim como as pessoas não olham pro James Joyce, pro Ulisses, e pensam, nossa, o Joyce só escreve de dublinense, de Dublin, da Irlanda, né, que coisa monótona. Não tem monotonia ali, porque é um universo à parte, sabe? É um multiverso ali, para que a gente chegue num momento em que a travesti também tenha esse reconhecimento, eu preciso ainda avançar um pouquinho. Esse é um dos meus propósitos, e eu me baseio muito, tanto nos Irmãos Campos, quanto no Joyce, o Pound do ABC da literatura. São obras que são centrais para eu pensar a escritora que eu quero ser, que eu tenho tentado ser. Eu tenho um trecho preferido do seu livro, Se Eu Fosse Pura Puta, que é no capítulo que fala, além de fazer putaria, a travesti ainda inventa de escrever poemas, em que você usa pajubá em cada linha. Você poderia ler esse trechinho? Ode ao Cat.
Moira amarga, amara sina, checa quando faz a chuca, neca quando a queracona. Qual a graça quando ela fina, quando ela pena, menina? Quete não se faz igual, queijo ou fofi não faz mal, neca inquieta, aguela, língua, agarra o picu, força o bilau, grita a Cláudia, neca míngua. Então é um poema que vai estar falando sobre um boquete, mas de uma perspectiva toda cifrada, né? E é a partir do bajubá, né? Dessa linguagem que é tão importante para mim, para a cultura travesti, e que de alguma forma também dialoga um pouco com essa minha experiência com Joyce, assim, né? Bom, a gente deixa sempre uma tarefa para as nossas convidadas, que é deixar uma pergunta para o próximo entrevistado, entrevistada. No episódio que vem, teremos o Dr. Vitor Mello, que também é de Campinas, que vem falar sobre saúde física, bem-estar, harmonização facial e estética corporal. Se você estivesse nessa bancada, qual pergunta você gostaria de fazer para ele? Olha, uma pergunta que sempre está na minha cabeça, tem a ver justamente com esse embate entre as intervenções corporais e o reforço aos padrões, formatos hegemônicos de corpo, aceitáveis de corpo, né? Eu sinto que a intervenção corporal, ela é inerente à nossa existência, a gente está sempre se transformando, sempre mudando o nosso corpo, mas ao mesmo tempo eu sinto que as cirurgias estéticas, muitas vezes elas vão também reforçando um modelo ideal de corpo e nos tornando reféns desse modelo, e fazendo pressão sobre quem está fora desse padrão, né? Quem está mais distante desse padrão. E como as pessoas fazem para te encontrar, Mara? Você tem algum livro em vista? Como é que as pessoas podem te seguir e saber sobre as suas novidades? Não, vai sair um livro novo agora pela Companhia das Letras, né? O NECA, que é esse meu monólogo em bajubá, 150 páginas de bajubá, sem glossário, sem explicação, sem prefácio, pós-fácio. Se virem, vão ter que se virar. Eu quero deixar vocês com prazer em não entender tudo, com prazer de se perder nessa mata, nessa selva de palavras esquisitas, né, que a cultura travesti foi criando, né? Então, quero que vocês se permitam esse mergulho profundo nessa cultura a partir desse texto. Espero que gostem. Vai sair agora no segundo semestre, então vocês vão encontrar por ali. Dá para encontrar o E Se Eu Fosse Puta, né, nas grandes livrarias do país, né? Antigamente ele tinha uma dificuldade para circular por causa do nome, nesse momento mais conservador brasileiro, mas atualmente parece que estão superando isso e estão permitindo que esse livro esteja presente nas livrarias, né? Podem me escrever por redes sociais também. A Mara Moira não é um nome muito fácil de ter dois, então vocês vão reconhecer ali a minha carinha, Twitter, Facebook, Instagram, são as redes que eu utilizo, né? As outras eu não tenho maturidade para cuidar de mais de 3 redes por enquanto. Espero ficar só nessas 3, mas vai ser fácil de me encontrar por lá e nas estantes das livrarias. Muito obrigado, Amara, pelo seu tempo, existência e resistência. Muito obrigada pelo convite, espero que tenham gostado, que tenha feito sentido, que eu não tenha falado demais, que eu sou meio faladora, mas muito obrigado então. Você acabou de ouvir o podcast da Gayblog, o seu canal de entretenimento e empoderamento. A Gayblog tem apoio da Scruff e do festival Hell in Heaven. Nosso editor-chefe é o Vinícius Yamada e este episódio conta com a edição de som de Daniel Bayer e foi gravado nos estúdios da Antena Zero. Eu sou Maurício Quino e nos vemos no próximo episódio. Até lá!